Continuemos, então, nosso estudo, sobre Josué, com a palavra o nosso querido padre Fabrício Damasceno. Obrigado, querida irmã Marli. Deus a abençoe. Obrigado, irmã Cristiane, também, por nos ajudar. Para nós é um motivo de grande alegria estarmos mais uma vez juntos. A pedido do nosso querido arcebispo Dom Jacinto, nós estamos fazendo um revezamento ao longo de toda essa semana, como vocês puderam perceber, não é? E para quê? Para que nós possamos usufruir de pessoas bem distintas, bem diferentes, acerca da exposição. Nossa cara irmã Ilha, querida irmã Ilha, que sempre está conosco à noite, também teve que se deslocar para amanhã, também foi para a tarde, enfim. E assim a gente está justamente prosseguindo com a Semana Bíblica Arquidiocesana. Nós vamos hoje continuar, tivemos apenas um pequeno probleminha na técnica, mas coisas que acontecem, infelizmente, por isso nos atrasamos um pouco. Nós vamos para o quarto encontro hoje. Aqueles que possuem a nossa apostila, o nosso pequeno livreto, aliás, podem tomá-la a partir da página 27, onde o conteúdo será visto também através dos slides, também através da exposição. O cerco de Jericó, destruindo as muralhas em torno do livro de Josué. É verdade, existem muralhas que precisam ser destruídas em torno do livro. E achei muito pertinente essa palavra, que a irmã inclusive escreveu, porque às vezes nós temos muitas coisas acerca do livro que precisam ser desanuviadas, precisam ser tiradas as nuvens da cabeça da gente. Então, o cerco de Jericó é uma dessas realidades. Eu me lembro que quando abrimos a Semana Bíblica Arquidiocesana com o livro de Josué, eu me lembrava de um antigo, aliás, um grande estudioso do Pentateuco, chamado Jean-Louis Carr. E ele é padre jesuíta, e ele costuma falando sobre o livro de Josué, inclusive numa disciplina muito difícil que existe no Pontifício Instituto Bíblico de Roma, em que ele trabalha justamente duas vertentes dentro do Pentateuco, que é a justiça e o direito. E o padre Jean-Louis Carr, o professor Jean-Louis Carr, ele diz que o livro de Josué, de uma forma muito própria, ele ganha uma característica que também lhe é própria, que é justamente apresentar Josué mais como um rabino, mais como alguém ligado à dinâmica da fé, ao rabinato propriamente dito de Israel, do que propriamente como um guerreiro e um dominador. O que é pedido justamente a Josué é que, pela fidelidade, pela obediência, pela escuta a Deus, ele pudesse fazer o domínio de toda a terra. Em outras palavras, poderíamos dizer que a terra dentro do livro, embora pareça pelas diversas batalhas nele acontecidas, que seriam por estas batalhas vencidas que o povo realmente foi vitorioso. Mas o livro deixa transparecer que a vitória vem pela fé, que a vitória vem pela dinâmica de obediência a Deus. E isso é fundamental que a gente tenha. Então, a gente vai estar trabalhando hoje uma das principais, assim chamadas, vitórias dentro do livro, e é claro, dentro desta linha, de nos apresentar a procissão, de nos apresentar a liturgia, como a grande vencedora frente a todas as possíveis batalhas que existem dentro do livro de Josué. Vamos passar aqui. O povo, ele se preparou para a entrada na terra. E ele se prepara fazendo a circuncisão. A circuncisão, para quem não lembra, é uma incisão feita no prepúcio masculino, que indicava um sinal pedido pelo próprio Deus, para que o povo, assim,
nos seus primogênitos, na sua linhagem masculina, pudessem ter esse sinal de aliança. Então, o povo foi circuncidado, a Páscoa também foi celebrada pela primeira vez na Terra Prometida, e o anjo-chefe do exército do Senhor apresentou-se a Josué para ajudar nas batalhas que se seguirão. Lembremos daquele famoso, daquela famosa atribuição dada a Deus, que é Deus Sabaoth, né? O Deus Todo-Poderoso, mas que é Deus dos exércitos. Que exércitos seriam estes? Exércitos supostamente celestes, exércitos que não pertenceriam a este mundo. Lembrem-se da famosa palavra de Jesus: os meus ministros, os meus funcionários, aqueles que estão comigo lutariam para me tirar de suas mãos, mas o meu reino não é deste mundo. Então, o exército de Deus, por assim dizer, embora assim seja chamado por nós, mas não ganha esta mesma vertente de exército como nós o teríamos na vida futura e a partir da Sagrada Escritura. Então, o povo se prepara pela circuncisão, pela fidelidade que devam ter à aliança com Deus, pela celebração da Páscoa, que outrora tinham celebrado no Egito para sair de lá, e que agora têm a oportunidade de que pela primeira vez pudessem estar celebrando essa Páscoa na terra que Deus lhes tinha prometido. Então temos uma preparação para isso. O que mais impressiona à primeira vista, inclusive existente no nosso livreto, o que mais impressiona nesta mesma passagem é esta extrema obediência de Josué e de todo o povo às ordens do Senhor. Eles aplicam metodicamente tudo o que Deus lhes diz. Eles dão uma volta em torno da cidade, uma volta por dia, durante 6 dias, e vão dar as 7 voltas no 7º dia. Tem o soar das trombetas, tem o lugar da Arca da Aliança, os gritos que devam acontecer na hora indicada, tudo é escrupulosamente respeitado. E essa obediência, assim colocada, é mostrada de uma forma notável, considerando-se, meu povo, que muitas vezes Israel foi infiel e também rebelde às próprias ordens de Deus. Em outras palavras, nós poderíamos dizer o seguinte: aquele gesto de fidelidade, aquilo que Deus estava pedindo, era, por assim dizer, a segurança de salvo-conduto, de que, uma vez que Deus havia prometido, ele daria, ou ele faria, melhor dizendo, aquilo que tinha dito. Então, toda a preparação para o domínio da cidade de Jericó, e vamos falar um pouquinho mais sobre ela um pouco mais adiante dentro da nossa formação hoje, a gente vai ver que Jericó é, por assim dizer, o modelo de todas as outras demais cidades, estados, de todos os outros demais povos dentro da terra de Canaã, que deveriam justamente ser dominados, por assim dizer, vencidos, é a melhor palavra, vencidos pelo povo de Israel. Então, essa é a postura assim colocada e que nos deixa transparecer que esta obediência, que esta fidelidade faz com que se anteveja a vitória que certamente viria e veio. O texto de Josué 6, que é o texto que narra a famosa batalha de Jericó, deixa claro para nós que não era fácil tomar a cidade de Jericó. Por quê? Porque ela era fortificada, ela era fechada,
Ninguém entrou e nem saiu da cidade durante 7 dias. Mas o povo sabia que iria conseguir, por quê? Porque Deus havia prometido. Veja o que nos diz aí a própria Sagrada Escritura, a própria Bíblia nos afirma assim: entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes exércitos. Então é como um asseguramento de que a vitória lhe seria obtida. E vitória essa que é demonstrada, é claro que de uma maneira, podemos assim dizer, muito ovacionista, podemos assim dizer. É uma batalha em que se ovaciona demais a vitória. Por quê? Porque se Jericó caísse, assim como Jericó era bem vista no mundo em que existia, embora tivessem já tido múltiplas batalhas, múltiplas também vitórias e derrotas, Jericó era um exemplo de resistência do mundo antigo. Logo, se ela viesse a cair, indicava também um possível efeito dominó em todas as outras cidades, em todas as outras aldeias e igualmente povos com quem Israel pudesse vir a se degladiar, a brigar entre si, a lutar, melhor dizendo, entre si. Então, isso é fundamental da gente ter a ideia. Deus assegura a vitória, mas esta vitória é assegurada primeiramente como? Nós víamos como foi a preparação foi religiosa. A preparação, ela foi uma preparação religiosa. Não é à toa que, como eu dizia há pouco, o padre Jean-Louis K., ele dizia que Jericó parece mais um rabino, parece mais um sacerdote do seu povo do que propriamente um grande guerreiro. Porque cabe a ele fazer o quê? Cabe a ele fazer a obediência à palavra de Deus, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e o ser forte e corajoso não é tanto para a batalha, mas para a realização disso que Deus pede, a fidelidade, a obediência e o cumprimento desta mesma vontade de Deus. Então, era essa a grande postura que a gente vai encontrar dentro do livro de Josué. Josué, ele prepara o seu povo, não tanto por um aquecimento ou por um exercício de guerra. Não, ele não vai exercitar como guerreiros os seus soldados. Ontem mesmo, irmã Ilha justamente falava sobre isso. Era um povo que era um povo nômade. Era um povo que ora estava aqui, ora estava acolá, que levavam seus rebanhos, levavam suas ovelhas, seus cabritos, em sua grande maioria, para cá e para lá. Então era um povo que não tinha um exercício bélico. Eles não tinham a possibilidade de se exercitar belicamente. E aí o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar, em grande parte, possíveis acordos que o povo de Israel foi fazendo com os povos onde chegava. E que, é claro, para demonstrar uma certa altivez e para serem respeitados por povos outros que poderiam vir a se cercar depois, é claro que aquela fama, entre aspas, de mau, de grande guerreiro, de pessoas que poderiam ser até mesmo cruéis, teria que acontecer. Ontem mesmo, no período da tarde, eu dizia isso. Você chegue num lugar e se arvore de quê? De uma fama de mal. Porque se você chega num lugar de maus e você não vai ter a fama de mal, você poderá ser, como é que eu poderia dizer? Vulnerável. Você vai poder ser uma presa fácil. Já se a sua fama já se demonstra como de alguém extremadamente guerreiro e forte, é claro, as pessoas que porventura forem más
elas pensarão 2 vezes em lhe atacar. Por quê? Porque você não é flor que se cheire. Não é assim que a gente diz? Porque, olha, fulano não é flor que se cheire. A última vez que a mãe dele brigou com ele avançou no pescoço da mãe, derrubou a mãe e deu uma taca nela, deu uma pisa nela. Uma pessoa que dá uma pisa na própria mãe, ela é capaz de qualquer coisa. É ou não é verdade? De qualquer coisa. Então, as pessoas ficariam precavidas em relação ao povo de Israel. Mas, no bojo, como o povo era um povo que era um povo pastor, um povo que se deslocava, que não tinha a possibilidade de ter armas bem elaboradas, que não tinham carros de ferro ou de guerra. Como esse povo poderiam vencer outros povos já situados nesta terra e que, porventura, pudessem vir a si, a serem, melhor dizendo, um povo bélico com relação a Israel, um povo de guerra em relação a Israel. É claro, devemos ler não de uma forma, como nós diríamos, ao pé da letra, longe disso. Nós não podemos fazer assim. Então, é nesse ínterim que a gente vai trabalhando. Vamos lá. Os autores bíblicos, claro, principalmente os autores deuteronomistas, se é um só ou uma possível escola deuteronomista, é claro que eles querem deixar muito bem expresso que a tomada de Jericó não foi propriamente um ato de guerra. Foi o quê? Foi um ato de fé. Lembrem-se do padre Jean-Louis Iscar, quando ele coloca: se houve uma preparação religiosa e não de exercício de guerra, se houve uma obediência e um atentamento a tudo aquilo que Deus tinha dito, se a própria lei de Deus não poderia ser vivida com desvios, nem para a direita nem para a esquerda, e quando o próprio Josué é pedido que seja forte e corajoso para a execução desta mesma palavra, é claro que a gente vai poder ver que a vitória que acontece dentro do livro de Josué, ela é uma vitória que se lhe acontece pela fé. Pela fé. Se crê, se for forte e corajoso no cumprimento desta palavra, se for obediente, se fizer serás vitorioso. Então, essa visão do deuteronomista é muito séria. E como o deuteronomista, ou os autores chamados deuteronomistas, na época do exílio da Babilônia, quando escreveu essa obra que se chama a obra deuteronomista, que vem desde Josué, passando por Juízes, pelos livros de Samuel e desembocando no 2º livro dos Reis, passando também pelo 1º livro dos Reis, a gente vai se dar conta de que eles querem dizer: se chegamos até aqui no exílio, se chegamos até aqui, longe da nossa terra, se o nosso templo foi destruído, se nós fomos espoliados pelos babilônios, quer dizer, tiraram tudo da gente, nos levaram as nossas preciosidades religiosas. Se tudo isso aconteceu, não foi porque Deus nos venha ter abandonado, mas nós que quebramos a aliança com Deus, nós que nos tornamos distantes de Deus. E essa é uma realidade que realmente aconteceu. Então, os autores vêm a dizer claramente, na época do exílio, quando escreveram Josué, essa realidade. Prestem atenção, se você é uma pessoa de fé, você será, de verdade, uma pessoa, por assim dizer, uma pessoa protegida por Deus, acarinhada por Deus. Deus vai tomar conta de você.
Em vez de armas, vejam bem, o que foi que eles levaram? Eles levaram a Arca da Aliança. Ora, a Arca da Aliança, segundo alguns, há até uma certa dificuldade entre alguns autores e outros que dizem que Deus tinha a arca como escabelo dos seus pés. Quer dizer, Deus depositava os seus pés sobre a arca, enquanto que outros diziam que era mais um assento de Deus. Em outras palavras, a Arca da Aliança, seja assento ou seja escabelo para os pés de Deus, quer dizer, um suporte para os pés de Deus, manifestava uma coisa, a presença de Deus. Então, a Arca da Aliança, inclusive, nós temos aqui o candelabro de 7 braços, não é? Ele deveria ficar aceso noite e dia, segundo o livro do Êxodo, justamente na presença da arca. Para quê? Para demonstrar esta presença muito viva de Deus na arca. Inclusive, poderíamos dizer que na liturgia é uma antecipação da nossa luzinha do sacrário, que temos por causa da manifestação de sabermos desta presença de Deus. Ora, eles levaram a Arca da Aliança consigo. Eles levaram instrumentos musicais consigo. Instrumento musical, que eu digo a minha cara irmã e amiga Lourdinha aqui, que é da liturgia, que canta, enfim, que instrumentos musicais normalmente são levados para o campo de batalha, mas principalmente os instrumentos de percussão, para marcar a marcha dos soldados. E isso é fundamental. Que é a marcha para marcar o compasso da marcha dos soldados. Porém, levar instrumentos musicais que não sejam de percussão para uma batalha, normalmente não se fazia. As trombetas, às vezes, eram levadas e não eram propriamente de percussão, ou chofares, no caso dos israelitas, mas para anunciar uma batalha que se iniciava, e isso era fundamental. Então, a gente ter essa dinâmica, ela é muito necessária que a gente tenha de verdade essa possibilidade concreta de pensar a arca e os instrumentos musicais como se fosse uma procissão. Eles levam isso, vão para a guerra ou vão fazer uma festa litúrgica? Inclusive a irmã nos pergunta. Eles vão fazer uma festa litúrgica levando a Arca da Aliança? Não. Eles vão fazer o quê? Eles vão fazer o quê? Uma batalha. Pelo menos assim nos é dito no livro. Mas a indagação, ela tem o seu sentido. Se eles estão levando a própria Arca da Aliança, se eles estão levando, inclusive, os próprios instrumentos musicais próprios das festas litúrgicas, a grande pergunta é, eles estão indo para onde assim? Eles estão indo para onde assim? Além disso, onde é colocada a Arca da Aliança? No meio do povo? Não, não é no meio do povo. Ou é? É, no meio do povo. É no meio do povo que é colocada a Arca da Aliança. Para indicar o quê? Que Deus é aquele que também com o povo combate. Que Deus é aquele que também com o povo está nesta disposição de vitória. Agora, é claro, se Deus combate em favor do povo, obviamente o povo será vitorioso, porque Deus não precisa de combatentes para si. Ele em si, ele é todo-poderoso. E neste sentido, a ação própria de Deus é de uma repercussão de apoio à força mínima, diminuta do próprio povo. Em outras palavras, eu lhes quero dizer o seguinte: eles queriam levar a arca consigo para terem a certeza de sua vitória,
porque embora se achassem fracos, Deus era mais forte do que tudo e todos. E levando a própria arca como presença de Deus para o povo, deixava transparecer o quê? Deixava transparecer uma realidade de que quem luta por nós é Deus. Nós, o nosso dever é estarmos com Ele. O nosso dever é andarmos com Ele. Afinal, a arca representa a presença de Deus, que deve sempre estar na vida do povo, ainda mais em suas lutas. A arca ia para designar essa presença de Deus no meio do povo. A consequência desta estupenda vitória, a primeira na conquista da terra prometida, é a certeza de que o Senhor estava com Josué. E falaram dele por toda a terra. Quem é que estava com Josué? O Senhor. Deus estava com Josué. É o nome próprio de Deus que estava com Josué. Era o próprio nome específico, o tetragrama sagrado que estava na batalha com Josué. E assim fazia dele um homem vitorioso em suas batalhas, um homem vitorioso em suas lutas. O Senhor estava com Josué e falaram dele por toda a terra. A vitória sobre Jericó demonstrava uma realidade. Qual? Deus estava com Josué. E estava por quê? Por que que estava com Josué? Porque ele foi obediente, porque ele foi fiel, porque ele cumpria a vontade de Deus. Era exatamente isso o que o autor do livro de Josué, lá no século VI, lá no exílio da Babilônia, queria dizer. Se Josué foi vitorioso, foi porque foi fiel. Nós viemos parar no exílio por quê? Porque fomos infiéis, porque não fizemos a vontade de Deus. E porque Deus nos abandonou, foi isso? Não, porque nós abandonamos a Deus, e aí os profetas vão ter essa grande capacidade de ajudar no discernimento. Eles vão dizer o quê? Se Deus estava com o povo, se Deus fazia o povo justamente andar consigo, o povo era feliz. Ele angariava justamente vitórias por estar com Deus. Se o povo estava distante de Deus, o povo era perdedor. Não porque Deus, em última instância, os teria abandonado, mas porque Deus os tinha, por assim dizer, deixado ao vento das suas próprias escolhas, não é? Às vezes aquele pai ou mãe, quando o menino é muito relutante ou a menina é muito relutante nas suas coisas, o pai ou a mãe vai dizer assim: eu vou largar de mão um pouquinho. Não é assim? Vamos deixar ele sofrer um pouquinho, né? Porque aí ele vai aprender a dar valor. Já ouviram essa expressão, não é? A gente já ouviu essa expressão. Ele vai aprender a dar valor. O que? Deixa ele, como disse Dona Wanda agora, deixa ele bater a cabeça no poste. É claro que em sua benevolência, em sua misericórdia, Deus propriamente não deseja o sofrimento de ninguém. Deus não faz um querer que o outro sofra. Então a gente deve, inclusive, reler Josué, nunca ao pé da letra, mas na possibilidade perene de quê? Na possibilidade perene de que Josué é aquele que nos anima a fazer esta vontade de Deus acontecida. Vamos passar o próximo slide. A consequência
desta estupenda vitória, que foi a primeira na conquista da Terra Prometida. Foi exatamente aquilo que a gente viu agora, perdão, houve uma repetição, sem querer pôde ter repetido, perdão. Concluindo, o que é que nós poderíamos dizer dentro dessa primeira parte, podemos assim dizer, do nosso encontro? Concluindo, a gente vai se dar conta de uma realidade. Qual? O relato sobre a tomada de Jericó, a narrativa vem a destacar a maldição pronunciada por Josué. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que reedificar esta cidade de Jericó. Maldito diante do Senhor seja o homem que reedificar esta cidade de Jericó. Vamos estar já retomando a nossa continuação, mas sempre por motivos inclusive pedagógicos. Vamos ter apenas um pequeno momento de respirar para que nós possamos talvez beber uma água e nos refazermos para continuarmos aqui. Tá ok? Bem, estamos retornando, vamos retornar. Aqueles que ainda estão na luta contra o sono, vamos estar retornando, não é? Mas seremos vitoriosos. Bem, meus caros, continuando a partir daquilo de onde paramos, nós vamos poder ver que a cidade de Jericó, ela passa a ser uma grande motivação para Josué. E não somente para ele, como para todos os povos, aliás, como para todo o povo, melhor dizendo, que adentrava aquela terra. Ela era uma cidade modelo, podemos assim dizer, para outras que poderiam vir a ser conquistadas. Então, Josué, a famosa cidade chamada de Jericó, está numa fenda muito grande, que é a fenda Sírio-Efraimita, não é? Esta fenda Sírio-Efraimita, milhões de anos atrás, houve um rasgar do solo, em que foi aprofundando, podemos assim dizer, uma depressão, um buraco propriamente dito foi se fazendo, e esta depressão sírio-efraimita veio, inclusive, a fazer boa parte daquilo que é hoje o leito do próprio Rio Jordão, e também a depressão na qual está mais acima o lago de Genesaré, chamado também de Kinneret, em hebraico, ou mesmo o chamado Mar da Galileia, também assim chamado Mar da Galileia. É a região em que nós temos a maior, podemos dizer, parcela de água potável. É o grande reservatório de água potável para o povo de Israel, até hoje. E mais adiante temos o Mar Morto, onde por ali nas cercanias, um pouco mais acima, temos a cidade de Jericó. Então, Jericó foi a primeira cidade cananeia com a qual as tribos hebreias se depararam. Etimologicamente, Jericó, que é o termo hebraico raro e arcaico, se origina de uma divindade lunar, que é Yarir, que era adorado na região de Canaã. Lembrando também que boa parte da própria liturgia do povo judeu também estava ligada de alguma forma à lua. Não nos esqueçamos que as semanas propriamente ditas
Dentro do mundo antigo, há aqueles que veem em outros possíveis povos também igualmente antigos, mas é visto que esta divisão do tempo em semanas brota também com o povo de Israel, brota com os hebreus, e que depois eles vêm a se, podemos assim dizer, ajustar a este ciclo propriamente lunar em 4 fases, como nós os conhecemos até hoje. Então, a gente vai ver que essa relação com a Lua já existia, inclusive numa fase lunar que temos a festa de Pêssar, que é a festa da Páscoa. Não é? A festa de Pêssar acontece justamente numa lua cheia, obrigatoriamente. Então, por quê? Porque acontece no mês próprio, no dia 14 deste mês, em que, para Israel, vai se ter sempre a lua cheia. Então, para indicar também uma fase lunar ligado às colheitas, né? Então, mas isso a gente vai divagando em outras semanas bíblicas, onde trabalharemos também essa realidade. O interessante é a gente pensar que Jericó, ele vem do nome desta divindade que tinha justamente a lua por sua referência. Vamos um pouco mais. Está situada naquilo que inclusive é dito como fossa jordânica, né? O termo propriamente dito é a fenda, ou a fenda chamada Ciro-Efraimita, e a 23 quilômetros de Jerusalém. Mas é claro, para que todos nós possamos saber, é uma fossa, quer dizer, é uma depressão, é um buraco que se faz justamente na terra. E na fossa jordânica está a cidade de Jericó. A fossa jordânica é uma rachadura no planeta, no nosso planeta Terra, e chega a 800 metros abaixo do nível do mar. 800 metros abaixo do nível do mar, quer dizer, muito profunda. O Mar Morto está ali entre os 420, 425 metros abaixo do nível do mar, mais ou menos. E a cidade de Jericó está a 258 metros. Então, de Jericó se tem uma bonita visão do Mar Morto, não é? Do Mar Morto. Como também, quando se olha para o lado oposto ao do Mar Morto, vai se ter as famosas colunas de sal brotadas naquela região, dentro do deserto da Judéia. Então a gente vai ter naquela região. As colunas do ofício? Não são essas colunas, não. Estudos arqueológicos mostram que Jericó sofreu vários cercos e que foi queimada e destruída muitas vezes. Para se ter uma ideia, a cidade própria de Jerusalém também foi sitiada muitas vezes, né? Há quem diga da sua destruição em pelo menos 2 grandes vezes, quando da tomada de Jerusalém pelos babilônios, não é? No ano de 587, para a segunda deportação, e um pouco antes ela foi justamente destruída. E também já pelo ano 70 da era cristã, quando o general Tito, que depois se tornaria inclusive até imperador, ele adentra a cidade de Jerusalém e inclusive toma o templo, enfim, e provoca a segunda grande destruição. Fora esta, há 2 outras que são ditas como também igualmente destruições acontecendo, mas não tão
em larga escala, como assim faladas. E ela foi sitiada várias vezes, quer dizer, ela foi cercada várias vezes. Igualmente, a própria cidade também de Jericó, que é própria dentro do livro de Josué. Então a gente vai poder ver como Jericó sofreu vários cercos, foi queimada e também destruída várias vezes. E a maioria e aí está a grande novidade, a maioria dos estudiosos, inclusive ligados à arqueologia, deixam transparecer que quando o povo, ligados a Josué, tenham chegado à cidade de Jericó, as muralhas que outrora existiam, já não existiam mais, quer dizer, já tinham sido postas abaixo. Então, em última instância, as muralhas das quais são faladas no próprio livro, não são propriamente as muralhas enquanto físicas, mas eram muralhas, podemos dizer, num outro âmbito ou numa outra esfera das quais o livro poderia vir a falar. Sejam pelas dificuldades ligadas pela tomada da nova terra, o adentrar esta nova realidade, seja por cidades já bem firmadas e bem colocadas ao longo de todo um aparato, podemos dizer assim, geográfico, e que de uma forma assim bem própria deixa transparecer para nós uma realidade que nós chamaríamos etiológica, que inclusive é trabalhada aqui também pela irmã Ila dentro do livreto. Inclusive, ela deva também ter falado para vocês sobre essa dimensão da mensagem, da teologia, da explicação do porquê aquilo acontecer. Então, em última instância, o que se pensaria das trombetas, das voltas ao redor da cidade, tenderia a ser mais celebrativa do que para pôr as muralhas abaixo. Entendem, não é? Mas, é claro, o autor deuteronomista do livro de Josué deixa transparecer o quê? Que, rodeando a cidade, fazendo com que esta cidade fosse tomada de uma forma, podemos assim dizer, miraculosa, entre aspas, fariam com que todos aqueles que outrora tinham também ouvido falar sobre o milho, vocês lembram de Raabe, não é? A prostituta, não é? Tsoná, como se diz em hebraico. Raabe, a prostituta, ela, inclusive, ela falava de que tinha ouvido sobre aquilo que tinha acontecido no mar, tinha ouvido das referências feitas ao povo. Então, isso iria provocar um certo, como diria minhas primas mais novas, um determinado frisson no meio do povo. Por quê? Porque eles iam ficar meio como que amedrontados frente a um poder que, inclusive, faz abrir mar e que, ao som de determinadas trombetas, fariam cair as muralhas. Até hoje em dia me lembro, e por isso não devemos, de alguma forma, fazer a leitura do livro de Josué de uma forma ao pé da letra, né, ipsis literis, porque nós poderemos chegar a erros graves em relação à interpretação. Lembro até hoje, quando nas minhas aulas de física na faculdade, tinha um professor, que ele era cristão, mas não católico, ele queria, como físico que era, indicar que as muralhas só caíram pelo som das trombetas, porque as trombetas entraram na mesma frequência dos átomos e moléculas da muralha. Aí eu digo, eu mesmo na época, e ainda não tendo uma fé mais arraigada a partir da Escritura, eu já dizia assim, menino, ele está viajando na maionese. Eu já dizia. Então alguém talvez com um mínimo de senso chegaria a essa conclusão. E que em nada diminuiria a possibilidade de crer nas Sagradas Escrituras enquanto autênticas.
Porque as Sagradas Escrituras nos fazem uma demonstração de quê? Nos fazem uma demonstração de uma realidade completamente outra, de uma realidade que nos aproxima de Deus, e que às vezes esse tipo de noção poderá muito facilmente ser tirada da nossa vida enquanto diária, sem prejuízo daquilo que nós chamaríamos de fé. Pelo contrário, teríamos justamente uma leitura mais viva, mais atual, mais real do que realmente possa ter acontecido. E que, mais uma vez eu digo, em hipótese alguma, venha fazer uma diminuição dessa realidade em relação a Jericó. Jericó tinha muralhas, foi sitiada várias vezes, se chegou à conclusão de que quando, da época própria de Josué, estas muralhas já não existiam, e isso quem diz não somos nem nós. É claro que tem um ou outro arqueólogos que assim tentam comprovar a história das muralhas, como dizia minha avó, usando um termo bem cearense, por fim na força. Vocês já ouviram essa expressão, né? Tentando forçar a todo custo, mas a grande maioria dos estudiosos chega justamente a esta conclusão. Então, chegando lá, o povo foi uma grande celebração litúrgica, porque não haveria possibilidade de entrar em conflitos armados sérios. Não haveria uma coisa mais, digamos, pacificadora, uma coisa mais... Eles celebraram a possibilidade de adentrarem a Jericó de uma forma festiva, com a Arca da Aliança, com seus cantos e danças, percorrendo o perímetro da cidade e agradecendo a Deus por esta grande graça. Segundo a própria maldição lançada por Josué, como o senhor perguntava se ela fora reconstruída, a gente vai ver que Jericó nunca foi de todo destruída. Nunca foi de todo destruída. Porém, houve grandes períodos na história em que ela foi desabitada, em que ela teve poucos habitantes, em que parte do povo estrangeiro também dominou sobre Jericó e fez dela sua habitação. Assim como, por exemplo, a própria cidade de Jerusalém, que outrora não era dos judeus, mas eram dos jebuseus. E assim a antiga grande cidade dos jebuseus se tornou a cidade do rei Davi. E assim fez uma nova história para si. Não é? Então, a gente vai poder ver que esta cidade, dita como que da paz, ela outrora tinha pertencido ao povo jebuseu. Então, do mesmo jeito, Jericó. Jericó também, pelos múltiplos sitiamentos que foram feitos a ela, pelas queimadas que foram feitas à cidade, ela foi praticamente incinerada algumas vezes. Então isso é considerada uma das mais antigas, se não a mais antiga. Sim, é considerada como uma das... Lá mesmo em Israel, conversando com os nativos de lá, eles tomam Jericó, Jericó, como eles mesmos chamam, como sendo a mais antiga das cidades ainda existentes no planeta. Quer dizer, ainda viva, podemos assim dizer, no planeta. Que é claro que, como cidade mais antiga, arqueologicamente, temos bem mais antigas que Jericó. Porém, estas já não existem mais, existem apenas os seus sítios arqueológicos. Mas Jericó ainda vive, ainda tem pessoas morando nas suas cercanias e dentro da cidade. Então, ela não é uma cidade morta, mas é uma cidade ainda viva, ok? Esses estudos mostram que ela foi muitas vezes destruída e que, em uma dessas destruições, a própria Jericó, ela foi como que tendo suas muralhas destruídas, tendo suas muralhas pilhadas, teve a entrada do povo de Israel quase como que numa grande celebração litúrgica. Jericó foi arrasada no final da Idade Média do Bronze,
que foi ali por volta de 1500 antes de Cristo. Então, isso a gente está falando em 1500 antes de Cristo. Então, quer dizer, antes, obviamente, do rei Davi. E não tinha sido reconstruída como cidade fortificada na época de Josué. Isso atestadamente. A gente não está falando de uma suposição. Atestadamente e cientificamente, Jericó não tinha sido reconstruída na época de Josué. Logo, não tinha muralha. Não tinha muralha. Né? A famosa... Tem um estudioso que, inclusive, trabalha o cerco de Jericó e que é citado, inclusive, na bibliografia do nosso livreto. Vocês vão poder estar observando. Ele faz uma montagem dizendo que o cerco de Jericó foi pensado oracionalmente, primeiramente, ali pelos idos de 1979, quando da visita do Papa João Paulo II, na época, à sua cidade natal, em Cracóvia, na Polônia. Então, se fez várias iniciativas espirituais para a chegada do Papa à sua cidade natal. E, por causa disso, uma das iniciativas para uma senhora piedosa era, inclusive, fazer orações marianas de maneira intensa. E essas orações marianas deveriam ser feitas à semelhança do cerco de Jericó. Então, há quem diga que nos moldes mais católicos, a primeira vez que foi pensado o cerco de Jericó, dentro dos moldes modernos, para se assemelhar ao cerco bíblico, foi justamente na Polônia do finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80, quando o Papa João Paulo II, logo depois de ter sido eleito Papa, foi visitar sua cidade natal em Cracóvia, da qual ele era cardeal arcebispo. E aí, por causa disso, se fez a primeira vez aquilo que é chamado até hoje de cerco de Jericó. Infelizmente, talvez por uma iniciativa incluindo os cristãos de ramificação mais pentecostal, infelizmente, talvez houve uma semelhança maior com a noção do derrubar muralhas, etc., como se nos aparece no livro de Josué, e que nos influenciou bastante enquanto católicos. Mas essa iniciativa mais primitiva, feita na Polônia dos anos 70, talvez ficasse até melhor e talvez mais, podemos dizer, mais catolicizante para os dias atuais em relação à visão mesma do cerco, que, como nós podíamos ver, não nos gerou queda de muralha. A muralha que caiu, como bem eu disse, a querida irmã Marli, um pouco antes da sua leitura bíblica, foram muralhas mais espirituais, foram muralhas mais ligadas ao medo, a uma certa, podemos assim dizer, uma certa relutância em adentrar aquela terra, a ter um certo receio. Então, tudo isso foi como que caindo. E a celebração festiva litúrgica demonstrava justamente essa realidade. Ok? Vamos lá. Eu vou responder, a gente só vai terminar aqui, e aí eu vou dar uma aberturinha para alguma pergunta, tá certo? Ficará talvez melhor, para que a gente não interrompa a condução, mas eu peguei a pergunta da irmã e nós vamos respondê-la a contento daqui a pouco, tá certo? Então, a narrativa de Josué 6, de 1 a 19, é uma construção literária com o objetivo de deixar bem claro as promessas de Deus. Que as promessas de Deus não falham. A terra prometida, ela deve estar na posse dos descendentes de Abraão. Então, isso deva acontecer para nós. O texto ficou um pouquinho assim para o lado,
mas é exatamente isso que se quer dizer. É uma construção literária para nos dizer que Deus não falha com as suas promessas. O que Ele nos promete, Ele cumpre. É ou não é verdade? É. O que Deus nos promete, Ele cumpre. Gosto até de uma expressão muito bonita que a irmã Ila sempre gosta de dizer, para que a gente compreenda essa história de Deus sempre fazer a vontade da gente. Ela diz assim, eu gostei muito dessa expressão, ela diz assim, olha, Deus sempre ouviu as minhas orações, porém, nem sempre fez o que eu queria. Entendem? Então, essa é uma realidade que nós abraçamos dentro daquilo que é dito aqui. Deus cumpriu as suas promessas, porém, as promessas de Deus, elas foram se cumprindo ao longo da história do povo, não tanto como o povo talvez pensava que elas se cumprissem. Como, por exemplo, pensar um Messias que viria para o povo e conseguiria, a partir de sua morte de cruz, fazer o ápice daquilo que seria a sua vida e que também desembocaria na sua ressurreição. Pensar um Messias crucificado era pensar uma coisa louca. Então, é só para que a gente possa entender isso que nos é dito aqui no slide. Deus, Ele cumpre suas promessas. Às vezes, não do jeito que a gente quer, mas do melhor jeito. Então, a terra prometida, ela passa a ser posse dos descendentes de Abraão. Então, Deus faz este cumprimento acontecer. Ao narrar estas coisas, o autor bíblico não está preocupado com a história, mas com a mensagem. O que é que eu falava para vocês? Mensagem, eu até dava como sugestão, aliás, com vocês não, com os outros grupos com quem eu entrei em contato. Eu falava que uma das formas, talvez, de se pensar teologia é com o sinônimo mensagem. Só para uma compreensão. É claro que é mais do que isso. Porém, a gente vai ver que esta mensagem, que estas coisas, elas são importantes não tanto porque são históricas ou que aconteceram de uma forma historiográfica factual, palpável, sensível. Não, elas são justamente importantes por causa da sua mensagem. E isso é fundamental. Então, isso é fundamental. Aí nós vemos aí, a história vista à luz da fé. Isso é que é fundamental. Inspirando-se na procissão que todos os anos se fazia entre as ruínas e o santuário de Gilgal, para comemorar a conquista da terra. Então, essa visão já era uma procissão feita sempre entre dois lugares. As ruínas do santuário de Gilgal e também se fazia entre elas para se comemorar a tomada da terra. Para quê? Para dizer, olha, Deus foi fiel. E porque Ele foi fiel e nos deu esta terra, e nos deu as cidades tão fortificadas, outrora, para nós, em momentos em que até mesmo chegamos para elas, para poder louvarmos a Ele, para poder fazer acontecer o melhor em nossas vidas, para poder ver que não podemos desprender nem muita força, mas elas nos foram dadas nas mãos, e nós celebramos isso. Então, estas nossas procissões são feitas. Então, Josué 6, do 1 ao 19, pode ser um relato etiológico, quer dizer, que diz respeito à mensagem, que diz respeito ao porquê essas coisas aconteceram, ou seja, para dizer os motivos pelos quais se fazia a procissão. Entenderam? Então, em outras palavras, a chegada daquela procissão, passando um dia, uma volta, no outro dia, 2, até formar 7 voltas, com a Arca da Aliança, com as trombetas, eram, por assim dizer, uma festa litúrgica por uma vitória já conquistada antecipadamente, e não que aconteceria a partir dela. Está sendo compreensível?
Então vamos lá. Melhor é pensar, aí a gente tem uma deixa. Melhor é pensar que hoje nós temos muitas muralhas a serem enfrentadas e destruídas. Temos ou não? Infelizmente. Para que seja possível construir mais dignidade, mais liberdade, mais justiça e paz. Muitas muralhas foram construídas entre pessoas. Elas devem sim, estas sim, ser destruídas, para dar lugar a pontes entre nós. Nós, como cristãos, não somos convidados a ter muralhas. Pelo contrário, talvez nesse ponto a grande espiritualidade de Jericó nos indique que as muralhas que poderíamos ter entre nós, estas sim, devam ser rompidas. Então, o livro de Josué para nós é uma força, uma inspiração, uma motivação e entusiasmo para que as pessoas lutem por igualdade e por justiça. Para quem luta por aquilo que Deus quer, ou seja, a luta a favor do projeto do reino, que é o mesmo projeto de Jesus. É ou não? É. O projeto do Pai, o projeto de Deus Pai é o mesmo projeto de Jesus. É o mesmo. E é claro, Jesus, ele nos mostra que as muralhas a serem vencidas não foram tanto as muralhas que o povo chegou e que já tinham sido postas no chão. E que, para dar uma ênfase toda especial, fizeram nascer a história bonita, e podemos dizer assim, teológica, da queda das muralhas pela sua oração. Em outras palavras, o famoso projeto das muralhas de Jericó caídas, como assim nos são narradas ao pé da letra na Escritura, nos demonstra um salto qualitativo teológico, para dizermos que sim, nós cristãos não suportamos essas muralhas. Isso sim, quando pensados hoje em dia, não é? E não somente nós cristãos, a humanidade não suporta essas muralhas. Lembrem-se do famoso muro de Berlim da década de 90, que fora posto ao chão, por quê? Porque já não se suportava um mesmo povo ser dividido por um muro, não é? Muros que infelizmente foram construídos entre o povo de Israel e o povo da Palestina. É claro que o povo de Israel tenta legitimar a todo momento esta construção do muro, o que é humilhante para o povo da Palestina, que não é de forma alguma formado apenas por terroristas ou por pessoas más, mas como todo e qualquer povo no mundo que vive em meio a situações extremamente violentas, a grande maioria do povo, se não 90%, 95% do povo ou mais, é pacífica, é boa, é trabalhadora. Que eu diga as nossas favelas. As nossas favelas, a gente tem 2%, 1% de pessoas lá que não valem nada, como nós dizemos, não é? Mas que valem sim quando investidos, quando temos a possibilidade de pensar um futuro melhor para aquela região. Então não podemos colocar todos no mesmo bojo, não é? E deveremos, como cristãos que somos, também, até mesmo por estas, que dizemos, entre aspas, não valer nada, insistir para que seja recuperada a pessoa humana, porque senão não valerá a pena. Então tudo isso podemos assim dizer, muralha que surge para nós. Ok? A pergunta que era falada pode ser repetida novamente para que todos a possamos ouvir. Murada, não é? E tem uma parte do muro que foi depois descoberta como sendo a construção feita por Herodes e que rodeava também o templo famoso de Jerusalém. Parte deste muro foi considerado autêntico da época e é um muro de oração até hoje, que infelizmente o Ocidente chama como Muro das Lamentações, mas normalmente não é de lamentação, é um muro de oração, em que o judeu
a judia vão lá para poder rezar, para poder pedir que louvar a Deus, enfim, rezar. É um muro de oração. E que era um muro considerado como uma muralha do templo. Foi a única coisa que sobreviveu. E para eles é um sinal de unidade, é um sinal de proximidade ao eterno, como eles mesmos chamam. Ou ao nome, como se diz em hebraico, Hashem. Então é mais ou menos assim. Outras perguntas? Não sei se temos perguntas na internet, acho que não sei. A cidade de Jericó ainda existe, e inclusive quem vai no rumo do Mar Morto, ou pega os ônibus vindos de Jerusalém para o extremo sul de Israel, numa cidadezinha chamada Eilat, que é justamente a zona franca de Israel, onde tem os produtos mais baratos, obrigatoriamente passa por Jericó, né? Que por Jericó. Então, existe sim. E é bonito. Toda vida como às vezes a gente vai por lá, a gente almoça em Jericó. É bom, bonito, tem umas fontes lá bonitas. Jericó é de Israel, pertence a Israel. Fica nas margens do Mar Morto, porque por lado mais ao sul temos o Egito, e do outro lado das montanhas do Golã temos o reino da Jordânia. Gilgal era um santuário existente. Os santuários sempre ficavam em locais mais altos, em que se fazia pequenos, podemos assim dizer, altares para sacrifícios, né? Ou para oferecer incenso à divindade. Porque a divindade, para os povos mais antigos, às vezes eram ligados àquilo que, inclusive na Escritura, são chamados de lugares altos. Então, iam aos lugares altos para fazerem os seus sacrifícios. E estes sacrifícios, é interessante que se perceba, não levar em consideração o nome sacrifício, como temos hoje, mas sim a etimologia, uma visão pejorativa, principalmente depois da Idade Média, não é para cá, para nós, para os ocidentais. Mas o termo sacrifício, originalmente, tem uma visão boa, uma coisa boa ligada a ele. Sim, sim, até hoje em dia tem várias pequenas cidades, aldeias que se formam ao redor deste santuário, sim, né? Seja no norte de Israel, seja no sul de Israel, como, por exemplo, tem alguns ligados também até mesmo ao deserto do Sinai, enfim, são santuários que, embora talvez geograficamente não sejam os santuários originais, não sejam aqueles santuários que se nos aparecem na Bíblia, porque poderá ter tido uma mudança geográfica, ou pelo menos de compreensão da localização correta desses santuários, mas sim, tem pessoas morando ali ao redor deles, sim. Pois não? Não tem nenhuma pergunta na internet. A questão do mundo antigo não era uma questão apenas de viver em paz, mas era também uma questão expansionista. Então as pessoas queriam, e os povos queriam, às vezes expandir as suas terras, ou fazer com que, quanto mais posses tivessem, também o seu poder no mundo antigo fossem criados. Que vamos nos lembrar dos povos múltiplos, que foram grandes civilizações que tomaram conta de Israel, aliás, que sufocaram Israel
e que são para nós até hoje civilizações expansionistas, como por exemplo os egípcios, os assírios, os babilônios, os persas, né? A gente vai ver os gregos também em um determinado momento, com grandes generais, como no caso de Alexandre Magno, o Alexandre o Grande. Depois deste período grego, a gente vai ter o período romano. Então, eram expansionistas. E é claro, numa época em que vivera Josué, numa época em que o povo estava se formando enquanto nação, pela conquista da terra, por estar numa terra que lhe pudesse ser dada, inclusive pelo próprio Deus, é claro que essa visão expansionista existia para todos os povos. Até hoje em dia, para o povo de Israel, pensar Israel não é só pensar no país de Israel como está hoje. Eles querem, a todo custo, fazer com que as suas fronteiras tomem as mesmas fronteiras outrora que Davi possuía e que adentra, por exemplo, o reino da Jordânia e que adentra, por exemplo, a Síria, o Líbano hoje em dia, o que talvez não seja mais possível, a não ser por uma incursão bélica muito extrema, coisa que penso que Israel não faria mais hoje acontecer. Mas o que eles queriam a princípio era estender os seus territórios para fazer com que todo o território fosse como que dominado e tivesse o mesmo número em terra do que, por exemplo, era na época do rei Davi. Sim, se tenta empurrar cada vez mais o povo palestino contra o mar. Se eu estou empurrando alguém contra o mar, então chega uma hora em que eu digo assim, meu Deus, eu tenho que me mudar daqui, eu não posso ficar mais aqui. Mas o povo palestino é um povo extremadamente resistente. Então, o que nós podemos ver no caso de Jericó é que foi um povo tão ao longo da história, de uma forma muito incisiva, maltratado, perseguido e se querendo destruir. Não esqueçamos que, por exemplo, os nazistas, não faz um século isso, não faz 100 anos, os nazistas quiseram matar de modo sistemático todos os judeus e todos aqueles que se levantassem contra o seu regime. Então, a gente vai poder ver que aí a gente tem uma situação muito grave. Então, quer dizer, não foi só com o mundo antigo. E por causa disso, o povo judeu, a exemplo, não tão a exemplo de Josué, que não tinha a possibilidade de militarização, mas hoje em dia existe certas defesas que temos em Israel que devam ser respeitadas. Mesmo o país sendo mínimo, mas a gente tem mais prêmios Nobéis em Israel do que em toda a América Latina. Então são pessoas, e a gente vai ver grandes mentes da humanidade sendo judias, como por exemplo, o próprio Einstein era judeu, de origem judia, o próprio Freud era judeu, né? Então a gente vai ver que isso é uma guerra que não pertence só a Josué, mas um povo que foi maltratado ao longo de todo um período histórico, desemboca para nós numa realidade também bélica, de construir uma tecnologia que inclusive possa defender os seus. Um exemplo concreto, praticamente 0 míssil entra dentro do espaço aéreo de Israel. Eles têm uma bateria tecnológica antibombas e antimíssil que abate os mísseis antes deles tocarem o solo. Então é algo que chega a se pensar, não, eles foram mesmo este povo guerreiro, mas na antiguidade não. Era um povo pacato, era um povo de pastores, mas é aquela velha história. Água mole em pedra dura, infelizmente tanto bate até que fura. E eles hoje talvez sejam um dos exércitos mais bem formados e mais bem treinados do mundo todo. Diga-se de passagem, só para fechar essa nossa colocação, já estamos no horário, faltam 2 minutos, a gente pode lembrar dos famosos Jogos Olímpicos de Munique,
que aconteceram na década de 70, onde a delegação israelita foi praticamente toda morta por terroristas que invadiram a Vila Olímpica na Alemanha. E aí, na época, existia uma primeira-ministra em Israel que fez com que agentes secretos espalhados em toda a Europa, ela se chamava Golda Meir, ficou famosa como grande estadista israelense, era dona de casa, e ela fez com que cada um dos que mataram os atletas israelenses foram sendo caçados e mortos na Europa. Então, praticamente nenhum foi preso, porque nenhum sobreviveu, porque o serviço secreto israelense foi matando um a um, na Europa mesmo, fora de Israel. Então, a gente vê que alguém que procede dentro dessa natureza um pouco mais bélica, talvez não tenha sido de princípio, mas tenha infelizmente se tornado assim. E a grande tarefa de Josué é nos mostrar, seja fiel, seja obediente, que você vai ter a possibilidade de vitória. Amém? Muito, muito obrigado. Irmã Rita? Que maravilha, né? Chegamos ao final do nosso penúltimo encontro, né? Nessa penúltima jornada com a palavra de Deus. Agradecemos imensamente você que está aqui ao vivo, que está conosco nesse estudo nessa semana. Está sendo muito gostoso, muito maravilhoso partilharmos, né? Nos alimentarmos da palavra de Deus.